Olá, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a identificação do TEA no público adulto. Ainda não existem pesquisas significativas, se estuda a questão do TEA no adulto, mas comparado com o TEA na infância, ainda está se caminhando, né? Até porque por décadas o foco sempre foi o diagnóstico voltado para o público infantil. Então, a finalidade do nosso papo de hoje é falar um pouquinho sobre algumas características que o TEA adulto tem. A primeira delas é a seguinte: nós estamos falando de uma pessoa que passou a infância, a adolescência, essa pessoa ela não teve o diagnóstico, ela precisou passar pelo seu processo escolar, ela foi para o processo de trabalho, de interação social, de interação familiar. Então, nós estamos falando de um indivíduo que apresenta um funcionamento socialmente aceito, vamos dizer assim, tá? Em que interage, em que tem uma resposta de desempenho, enfim, uma vida praticamente normal, tá? E num determinado momento, esse indivíduo ele começa a ser percebido pelo outro, ou ele começa a ter uma autopercepção de que ele possui aí algumas características diferentes, tá? E quais são essas características? A primeira delas a gente verifica na comunicação social. Então, nós vamos ter um indivíduo que tende a ser um pouco mais calado, que tende a ter respostas mais pontuais, que responde mais quando solicitado do que por espontaneidade, tá? E nós vamos ter um indivíduo em que vai ter uma escolha de se conduzir mais isolado do que coletivamente. É aquele indivíduo que não faz muita questão da vida social e que muitas vezes até participa dessa vida social por perceber que ele tem que fazer isso, é um princípio de obrigatoriedade. Outra característica é um indivíduo que parece que ele não se liga muito nas coisas. Você, olhando de fora, você tem a percepção de que ele está distante, dele, que ele está um pouco avoado, tá? E não só do se ligar nas coisas, mas muitas vezes se ligar nas pessoas. É um indivíduo que vincula com mais dificuldade, é um indivíduo que tem um apego numa intensidade menor, e pela dificuldade de empatia, né? Lembrando empatia, aquela questão de se colocar no lugar do outro, ele acaba se distanciando mais. Essa questão da empatia, muitas vezes ela acontece por uma dificuldade de conseguir ler aquilo que o outro está necessitando e aquilo que o outro está precisando, tá? Ele é um indivíduo que ele parece ser mais ingênuo, né? Ele acaba acreditando em algumas coisas que nem sempre o senso comum acredita, tá? É um indivíduo que tem dificuldade de compreender algumas questões abstratas, que tem dificuldade de compreender algumas coisas relacionadas a piadas, tá? O indivíduo adulto, ele tem uma necessidade de organizar, de planejar e de ter uma vida absolutamente pautada numa rotina. Consequentemente, é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar o novo. E quando isso acontece, quando esse novo ele tem que entrar, o indivíduo com TEA na idade adulta, ele tem muita dificuldade de trabalhar com essa quebra da rotina, tá? Essa é uma grande característica. Tem desconforto em relação ao recebimento de afeto e de carinho, tá? Isso tem a ver com uma hipersensibilidade sensorial, assim como também muitas vezes tem dificuldade de lidar com som, com barulho, com luzes, etc. Tá? Então, são essas as características. Como é que esse indivíduo ele acaba tendo esse diagnóstico? É muito comum, num primeiro momento,
o indivíduo adulto ser subdiagnosticado. Ele primeiro passa por outros diagnósticos psicopatológicos, ele passa por uma ansiedade generalizada, ele passa por quadros de humor, enfim, até efetivamente ele passar por um especialista, alguém que efetivamente conheça e tenha uma expertise forte na questão das doenças do neurodesenvolvimento e identificar isso, certo? Qual é o caminho para esse processo? O melhor caminho para esse processo, quando você identifica essas características, é primeiramente você eleger um profissional que trabalhe com a questão do TEA, que tenha um conhecimento. Segundo, esse indivíduo ele precisa passar por uma avaliação diagnóstica clínica, uma entrevista muito bem conduzida, muito bem feita, semi-estruturada, para identificar tanto no aqui e agora sinais como traços pertencentes ao longo da vida do indivíduo. E hoje nós temos aí vários instrumentos ligados à neuropsicologia em que você pode estar aplicando testes, identificando o funcionamento cerebral do indivíduo e pautando então, consolidando então os dados obtidos na entrevista clínica para você fechar esse diagnóstico, tá? O que é importante? Importante é ter essa avaliação dentro de um contexto bastante especializado, ok? Gente, um abraço, até o nosso próximo encontro.